O programa Municipalismo em Ação começa agora. Nesta edição você vai ver. O programa Municipalismo em Ação é apresentado aos novos gestores. Prefeitos voltam a Brasília para reivindicar perdas do FPM. E também esperam pela distribuição dos recursos dos royalties. Aumenta a tensão entre índios e brancos na área de Soiamiçu. Convidados pela Confederação Nacional dos Municípios, prefeitos se mobilizam em Brasília. Eles buscam uma solução para a grave crise financeira no fechamento de mandato. Prefeitos municipais retornaram a Brasília para dar continuidade à mobilização permanente organizada pela Confederação Nacional de Municípios. O encontro teve como objetivo buscar respostas do governo federal em relação às demandas feitas pelo movimento para o enfrentamento da crise financeira das prefeituras. Desta vez, os participantes queriam saber o que o governo fará para auxiliar os prefeitos no fechamento das contas antes da entrega do mandato. Os chefes do Executivo Municipal se reuniram no auditório Petrônio Portela do Senado Federal. Esta data foi marcada após a entrega de um ofício à ministra de Relações Institucionais, Idélia Salvati, durante a última mobilização no dia 10 de outubro. O presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Meraldo Figueiredo Sá, e um grupo de prefeitos do estado também participaram da mobilização. Meraldo ressaltou que a cobrança é fundamental nesse período que antecede o fechamento do mandato. Os gestores estão vigilantes e mobilizados, pois há menos de 2 meses do final do exercício, existe uma grande preocupação em deixar as finanças equilibradas para os próximos prefeitos. O projeto que prevê a distribuição dos royalties do petróleo foi aprovado pelo Congresso, mas ainda falta ser sancionado pela presidente Dilma. A proposta aprovada pela Câmara dá a todos os estados e municípios o direito de receber uma fatia dos recursos arrecadados com os royalties. Atualmente, apenas a União, os estados e os municípios produtores têm o direito a esse dinheiro, pago pelas empresas em troca de exploração do petróleo. A partir de 2013, os estados e municípios não produtores, além do Distrito Federal, vão se beneficiar dos repasses de um fundo que vai contar com 21% dos royalties do petróleo explorado na plataforma continental nos contratos de concessão. Em 2019, o índice passa a 27%. A União terá sua cota diminuída de 30% para 20%. Com isso, os estados e municípios produtores terão a sua participação reduzida de 26,5% para 20%. Já os municípios onde ocorre embarque e desembarque do petróleo diminuem sua participação de 8,75% para 3%. De acordo com a estimativa da CNM, apenas 123 municípios vão perder recursos no próximo ano em relação a 2011. Os demais municípios ganharão mais recursos. Governo do Estado garante obras para a realização das Olimpíadas Escolares em Mato Grosso. Cerca de 12 milhões de reais estão sendo investidos para a realização das Olimpíadas Escolares Brasileiras, que ocorrem em Cuiabá de 25 de novembro a 8 de dezembro. E para vistoriar a infraestrutura necessária, o governador Silval Barbosa esteve nos locais que vão receber os competidores de mais de 1.200 escolas. Pelo que deu para perceber aonde nós andamos, a estrutura está boa e está toda ela dentro do prazo tranquilo. Então eu acredito que nós vamos ter aqui uma das maiores Olimpíadas e uma cidade que vai mostrar bonito, colocando como um modelo para o resto do Brasil também. O prefeito de Cuiabá, Chico Galindo, ressaltou o empenho do governo do estado para receber o maior evento esportivo antes da Copa. São mais de 5 mil jovens que estarão aqui em Cuiabá e eu quero agradecer ao governador Silval Barbosa, secretário Guarés, por essa parceria, que geralmente é o município que faz. E aqui do Mato Grosso está sendo o governo do estado e o município. As secretarias do governo do estado já trabalham para garantir a infraestrutura e logística necessárias. O governador aproveitou a presença da comitiva e também vistoriou as obras das pontes Antônio Dorileu e Eucaliptos, que são preparatórias para a Copa de 2014. Nós estamos com elas no cronograma e todas serão entregues agora no início de 2013. Os aspectos contábeis no processo de transição na administração pública foram discutidos com os novos gestores. O tema foi abordado pela consultora contábil da AMM.
A consultora contábil da MM, Valdina Fraga Silva, esclareceu aos prefeitos participantes sobre os aspectos contábeis da transição de governo nos municípios. Ela afirmou que os atuais gestores não poderão deixar restos a pagar sem a devida disponibilidade financeira. Alertou ainda que é dever dos novos gestores quitar os restos a pagar desde que legítimos. Se for constatada alguma irregularidade, deve ser aberta uma tomada de contas especial para apuração. Os gestores também devem estar atentos às despesas que não foram empenhadas. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que é vedado ao titular do poder ou órgão, nos últimos 2 quadrimestres de seu mandato, contrair obrigações de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do mandato, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Com relação à prestação de contas de recursos federais, a consultora afirmou que a responsabilidade pela execução, pelo acompanhamento e pela prestação de contas de transferência voluntária é do gestor que as celebrou, ou seja, quem assinou o termo de convênio ou o contrato de repasse. Nós temos aí a questão da transição, que é uma resolução 07 de 2008 do Tribunal de Contas, na qual traz vários índices, vários itens que devem ser atendidos. E nessa questão nós temos questão de LDO, execução do orçamento, questão de convênios, questão de contratos, questão de restos a pagar, questão de patrimônio, questão de legislação, enfim. São várias situações que todas deverão ser elencadas no processo de transição para que o atual prefeito tenha a segurança de que entregou as informações, a documentação para o prefeito eleito, do qual vai utilizar das mesmas informações para fazer o seu planejamento e também, inicialmente, um diagnóstico e depois o seu planejamento. Os prefeitos também foram orientados quanto às regras específicas da área jurídica. O objetivo é evitar futuros problemas para os administradores. O ano de 2012 é um exercício especial para as administrações municipais, pois se trata de final de mandato para muitos prefeitos de Mato Grosso. Regras específicas deverão ser observadas para evitar futuros problemas judiciais. A Associação Mato Grossense dos Municípios tem orientado os contadores e prefeitos a elaborarem um balanço prévio para analisar o resultado das contas municipais até o final do exercício. A coordenadora jurídica da AMM, Débora Simone Faria Rocha, apresentou aos prefeitos eleitos a questão da transição de mandato. Existe um projeto de lei complementar que tramita na Câmara dos Deputados que obriga os gestores de cargos do Executivo a elaborarem um relatório pontual no final do mandato. De acordo com Débora, não existe uma lei federal ou estadual que estabelece a obrigatoriedade na elaboração do relatório. A AMM orienta os gestores para que cumpram a resolução do TCE do Estado, que estabelece que após o período de eleição, o prefeito eleito deve organizar uma comissão de transição com o objetivo de diagnosticar a situação do município, em conjunto com o atual gestor, evitando assim maiores problemas. Deverão ser analisados pela equipe de transição os demonstrativos de restos a pagar, saldos disponíveis, levantamentos de bens de consumo e da situação de quadro de servidores, além da relação de folhas de pagamento não quitadas, se houver, entre outras informações. Caso os dados não sejam repassados para a comissão, o atual gestor poderá ser penalizado pelo TCE. É importante que os prefeitos fiquem atentos a documentos e informações importantes à prestação de contas. Uma das maiores preocupações nós do jurídico, que nós já estamos vivendo lá na nossa coordenação jurídica, é a preocupação, doutora, como fazer essa transição? Ele é meu inimigo, nós somos inimigo. Acabou a eleição, então nós entendemos que tem que acabar também as rivalidades. E temos que alertar da preocupação que nós temos dessa animosidade continuar. A questão, por exemplo, prestar conta do que ainda está aberto, porque os prefeitos que assumem muitas vezes se esquecem que a obrigação é contínua, que cabe a ele, inclusive, o dever de continuar prestando conta dos convênios que estão abertos. E muitos se recusam por dizer, não é da minha gestão. A gestão não é partilhada, ela é una. Por isso é que nós temos que fazer alguns alertas. A comunicação social institucional foi apresentada aos prefeitos eleitos. Eles conheceram os principais serviços oferecidos pela equipe de comunicação da AMM.
A gerente de comunicação Malu Souza apresentou aos prefeitos eleitos o programa Municipalismo em Ação, criado na atual gestão da MM. Ela ressaltou que o programa é produzido e editado pela equipe da comunicação, veiculado pela TV Assembleia, parceira na divulgação do municipalismo. Para reforçar o canal de comunicação, ela destacou as redes sociais como um importante instrumento de divulgação e disse que são disponibilizados no YouTube e no perfil da MM, com 2 páginas no Facebook, todos os programas e o conteúdo do site da instituição. O site abriga os links das prefeituras e de diversas entidades, como a Confederação Nacional dos Municípios, Tribunal de Contas e outras instituições que têm parcerias. A jornalista falou também sobre o sistema Outdoor, que divulga as matérias compactadas dos municípios e do boletim eletrônico, enviado às prefeituras e à imprensa em geral. Ela apresentou ainda os produtos que são elaborados para os eventos, além das campanhas publicitárias da MM. Malu frisou que o Jornal Oficial Eletrônico é a principal ferramenta que gera economia para os municípios, onde as prefeituras publicam com frequência as leis, decretos, portarias, balanços, editais e licitações. Ao apresentar os serviços da comunicação, Malu argumentou aos novos prefeitos a necessidade do acompanhamento do assessor de imprensa nas ações do município, para que o profissional possa facilitar e atender às solicitações dos meios de comunicação. E a nossa entrevista de hoje é com o presidente da MM, Meraldo Figueiredo Sá. Como é que o senhor vê essa preocupação do Tribunal de Contas em estar se aproximando, interagindo com os prefeitos, junto com a MM, para levar mais informações e orientações na transição? Olha, é isso que todos nós gestores esperávamos e esperamos do TCE. Essa parceria com a Associação Mato Grossense, uma parceria proativa em prol do municipalismo. Hoje o Tribunal de Contas se encontra de forma muito mais aberta na orientação à municipalidade. Mostra isso com esse evento grandioso junto à Associação Mato Grossense, trazendo gestores para realmente discutir a transição no final de mandato, orientando o prefeito, orientando o gestor a repassar com qualidade as informações, aos dados e o conhecimento para o próximo gestor, a partir de 1º de janeiro, já começar administrando com conhecimento das questões existentes em cada município. Eu acho muito salutar, eu vejo todos os gestores muito satisfeitos. Nós estamos aqui junto com o Tribunal de Contas, trabalhando também de forma orientativa e mostrando ao gestor o caminho certo, o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal e mostrando também, né, aos conselheiros as dificuldades que se encontram os municípios e as dificuldades que poderemos ter em fechar algumas questões com relação aos convênios, com relação aos repasses, mas tudo dentro de uma cordialidade e principalmente junto do entendimento que é sempre em prol da melhor qualidade de vida, tanto para a população dos municípios como para os gestores nas gestões municipais. O senhor que tem essa experiência como prefeito, também como presidente da Associação dos Municípios, o que o senhor sugere aos prefeitos que estão assumindo aí a administração, que problemas que eles vão enfrentar, como eles devem enfrentar esses problemas, o que o esperam? Olha, nós orientamos principalmente cada prefeito, a partir de 1º de janeiro, tomar pé da situação, conhecer a gestão pública. Eu digo que no processo de transição ele vai ter todos esses dados na mão, mas o gestor ele tem que no mínimo 90 dias sentir o que é uma gestão pública. Uma gestão que possa fazer uma gestão participativa junto com a população, que as coisas possam ser decididas junto à população, tudo que é definido e que vem do anseio da população, se torna mais fácil de execução. E ter muito cuidado com os gastos públicos. Ter muita orientação jurídica, um bom jurista do lado, bons contadores, boa equipe de controle interno, para que ele não possa incorrer em multas no tribunal, para que ele não possa incorrer em atrasos na prestação de conta. Então todo cuidado é pouco. Todas as administrações têm que ser muito tecnificada. E a Associação Mato Grossense tem equipe de know-how, de projeto, de assessoria jurídica, de assessoria contábil, de apoio aos municípios que possa estar auxiliando a todos os municípios. Então que vocês possam, além de tomar esses cuidados, ser muito parceira da Associação Mato Grossense, usar de verdade a casa que é de vocês, que com certeza a orientação e a prestação de serviço
para os municípios será com melhor qualidade a todos. Confira agora os eventos programados na agenda dos municípios. Os prefeitos estarão reunidos nos dias 4 e 5 de dezembro, em um evento que será promovido pela Confederação Nacional dos Municípios em parceria com a MM. O encontro será realizado no Sesc Pantanal, em Poconé. 4 municípios comemoram o aniversário neste mês de novembro. No dia 26, a festa será em Coniza e no dia 28, em Campos de Julho. O vice-presidente da MM, Filemon Gomes Limoeiro, fez um apelo à classe política. Ele busca apoio para resolver a polêmica questão indígena na região do Araguaia. A situação envolvendo brancos e índios na reserva Amarauatsed está cada vez mais crítica. O vice-presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios e prefeito de São Félix do Araguaia, Filemon Gomes Limoeiro, concedeu uma entrevista coletiva na última terça-feira. O prefeito contesta as decisões judiciais em relação à desocupação da área e frisou que não tem como recorrer juridicamente, apenas politicamente. Segundo ele, a bancada federal não tem apoiado a situação e, por isso, pede ajuda do governo do estado. A área de 680 mil hectares é disputada por 150 índios e mais de 7 mil não índios instalados na gleba Suiami Sul, onde já tem uma infraestrutura criada pelos moradores. Em 1998, a terra foi homologada por decreto presidencial como de posse permanente e usufruto exclusivo do povo chavante. Amarauatsed está localizada nos municípios de Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia e São Félix do Araguaia. A população foi notificada no último dia 9 para deixar o local em 30 dias. Aproximadamente 550 crianças serão tiradas da escola da região. A Força Nacional está no local para evitar conflitos. De acordo com Filemon, é provável um derramamento de sangue devido à resistência das famílias em deixar o local. O prefeito de São Félix do Araguaia contesta a decisão judicial e lança um desafio para evitar o conflito. A gente subentende que um juiz federal, o que ele é? Ele é um representante do Estado. Eu estou brigando pela vida daquelas crianças que têm o direito de ser tratada, que vai ter problema psíquico lá mais na frente. E cadê o homem que cuida do Estado dar uma decisão dessa? Por isso é que eu pedi a prisão, que ele decrete a prisão de todos. Porque nós vamos para a cadeia e lá nós vamos ter comida, nós vamos ter dormida, nós vamos ter médico, ação social. Nós acreditamos hoje no lado político, no lado humano também da presidente Dilma, que ela pode dizer sim e pode dizer não. Até porque foi fala do próprio ministro Aires Brito, dizendo que ele não podia voltar atrás. Mas a Dilma, sim, poderia dar uma definição. Então nós acreditamos. Esse é o fardo mais pesado de toda a gestão de 4 anos num conflito que não se consegue resolver? Esse foi o maior absurdo que eu tive em 4 anos de mandato acontecendo no município. Não só no meu município, é na região. O problema não é São Félix. A carga é pesada para todos os municípios da região do Norte Araguaia, porque é uma região que está em pleno desenvolvimento e, de repente, estoura uma bomba dessa. Acabou com a região, está acabando com a nossa região essa decisão absurda, porque quem conhece lá sabe que é um absurdo. O programa Municipalismo em Ação termina aqui. Fiquem com Deus e até a próxima edição.